E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Depois do sucesso daquele vídeo Não São Investimentos, desta vez eu vou fazer um tema 5 armadilhas financeiras que mais te fazem perder dinheiro. Eu sou Luiz Mário, este é o canal Luiz M Investe e roda a vinheta. A minha intenção aqui não é desestimular ninguém e nem querer que vocês sejam mão de vaca ou pirangueiro, como a gente fala no Nordeste. Mas a minha intenção é causar um pouco de reflexão, da gente saber pesar o que realmente a gente necessita e o que a gente deseja. Se de repente uma vez ou outra a gente tem o direito de se dar pequenos mimos, né? Isso é o que dá prazer à vida. Então, a primeira armadilha é o crédito fácil. Muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente não tem aquele dinheiro, não tem condições, mas o cartão de crédito, né, o dinheiro de plástico, tá aí para a gente só pensar nisso depois, né? A gente acha que é ilimitado, mas uma hora a fatura vem. E como eu mostrei lá naquele outro vídeo, os juros são bem altos. Então, mesmo quando não tem juros, mas quando há muitas parcelas, você deve ficar ligado, porque uma parcela que você acha que é pequena, ela pode ter várias parcelas e você demorar para concluir essa compra. E, além disso, pode se juntar com outras compras também de pequeno valor, né, parceladas, e tudo isso, na soma total, vai dar um alto valor. Então, muito cuidado com o crédito fácil. A segunda armadilha é o consumo emocional. Tem dias que a gente está triste, tem dias que a gente está com raiva, tem dias que a gente está alegre, né? Quem nunca ouviu aquela frase, beba para comemorar ou beba para esquecer? Então, muito cuidado com o consumo emocional. Além de pesar no bolso, pode pesar também na sua saúde. Se você ingerir, né? Tem gente que para se consolar, exagera no sorvete, porque isso libera a dopamina, que dá aquela sensação de prazer, e aí a gente acaba esquecendo dos problemas. Então, muito cuidado. E essa dica, essa armadilha número 2, ela está bem ligada com outra que eu vou falar mais na frente. Armadilha número 3, ter múltiplas assinaturas de streaming. Primeiramente, né, não só pela questão do preço, de ter que pagar cada uma delas, né? Quando o streaming surgiu, a ideia era que uma plataforma tivesse o máximo possível, né, reunisse todos os filmes e séries. Mas com o passar dos anos, com a concorrência, com a tecnologia, outras empresas foram lançando seus streamings. E aí acabou que nem sempre tem tudo em um lugar só. Tem séries que às vezes tem tantas temporadas em uma plataforma e tantas temporadas em outra. Então, assim, você também provavelmente não vai ter tempo para assistir tudo, né? Será que a sua lista de espera para assistir outras séries está grande, está pequena? Então, tenha sabedoria, né? Tenha consciência, e seria ideal que se tivesse apenas uma que lhe atendesse mais. A quarta armadilha financeira são os apps de delivery e de transporte. Nada contra eles, eu também utilizo com certa frequência, com certa moderação. Mas às vezes a gente tem aquela mania de, não estou fazendo nada, deixa eu abrir aqui o aplicativo para ver se tem alguma promoção, né? No caso de comida, ou no caso do transporte, também fica pensando, assim, às vezes o dia está quente mesmo, né? Às vezes a cidade é um pouco violenta, às vezes se você vai com mais uma ou duas pessoas, acaba saindo mais barato do que uma passagem de ônibus, mas muito cuidado, porque também às vezes, né, são pequenos gastos que são frequentes em todo mês e acaba virando um grande gasto no total. Então tem que ter muito cuidado ao se utilizar esses dois, né, e anotar sempre, que é aquela planilha de controle financeiro. Alguns anos atrás eu cheguei a vender um carro e tentar andar só de Uber, né? Um dos aplicativos. Não deu muito certo, acabei vendendo um carro barato, veio a pandemia e o preço dos carros aumentou absurdamente. Então, se eu tivesse segurado para vender, eu teria conseguido até um preço melhor, né? Então, assim, eu vendi barato e comprei caro o carro, que não é o que o investidor deve fazer, né? Mas a gente aprende sofrendo na pele.
Então, só quando eu fui editar o vídeo, alguns dias depois, eu percebi que o microfone descarregou e não gravou o áudio. Então, eu tô voltando aqui, né? Tô usando a mesma camisa para não ficar tão diferente, mas acabei cortando o cabelo, só para alertar vocês. Então, continuando o que eu tava falando, então, a gente, quando ficou sem carro, a gente começou a utilizar bastante o Uber. E aí, o que é que aconteceu? Isso já depois da pandemia. Muitas vezes, quando a gente saía, né, e sei lá, não ia nem para lugar perigoso, não, lugar top, bairro nobre, casa de parente, restaurante, bar. Quando a gente queria voltar, que chamava o Uber, a gente não conseguia. Os motoristas às vezes selecionam as viagens, né? Às vezes colocam aquele último destino para ele retornar para casa, enfim. E aí já teve situações que o pessoal teve que fazer um caminho totalmente diferente ao que ia fazer, porque senão eu e minha esposa a gente ia ficar lá no lugar que a gente estava, não ia conseguir voltar para casa, não tinha ônibus, não tinha nada. Então é o risco que a gente correu, né? Não sei se hoje em dia já melhorou essa questão. E a quinta armadilha financeira são as apostas esportivas e os cassinos online, ou presenciais também. Eu já falei sobre eles naquele outro vídeo de não são investimentos e por que eles são armadilhas. Porque eles são feitos de uma forma em que a casa de apostas, ou seja, a banca, ela sempre ganha, tá? Você pode até achar que é esperto, você pode até ganhar por um tempo, a gente chama isso de teoria da escada, né? Você vai ganhando, 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 vai ficando mais ganancioso, não saca, e aí, de repente, você perde tudo. E aí você coloca mais dinheiro, porque você fica viciado naquela adrenalina. E assim, tem pessoas que têm esse autocontrole, mas são poucas. A maioria das pessoas realmente fica viciada. E você, digamos, ao invés de apostar num campeonato qualificado, né, digamos, o Campeonato Brasileiro Série A, uma Liga da Europa, Inglaterra, você começa a querer cada vez mais procurar as apostas. Quando não está tendo jogo dessas principais ligas, você começa a procurar a quarta divisão, a quinta divisão, o futebol infantil, o sub-15, só para estar fazendo aquela aposta. Então, muito cuidado, porque a forma como é feita, os caras têm muito conhecimento, muita ciência, muita tecnologia, muita programação para tirar o dinheiro da pessoa, tá? Então, assim, se for fazer isso, pelo menos tente ter esse autocontrole, tente levar para o lado da diversão, mas não entre no vício, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, deixa um comentário e é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!